O relatório de lacuna de gênero global de 2017 aponta que o Brasil ocupa a 90ª posição no âmbito de desigualdade de gênero, subindo 11 posições em comparação com o ano de 2016. Tal número demonstra a necessidade de combater a desigualdade de gênero presente no Brasil, para erradicar a diferença de gênero no cenário econômico, ocasionando a queda do Brasil no ranking. Com relação à diferença salarial, estima-se que enquanto o homem ganha R$ 62,86, uma mulher recebe R$ 36,33. Tal dado demonstra a desigualdade presente no mercado de trabalho, considerando que ambos trabalham no mesmo cargo e possuem as mesmas competências. Por outro lado, o Brasil é o único país de toda a América Latina e um dos 6 dos 144 países em que a desigualdade de gênero na educação é mínima, pois 92% das mulheres são alfabetizadas, 93% estão matriculadas no ensino primário e 83% no secundário. Ainda com relação a dados relacionados à educação, o IBGE relatou que a proporção de adultos graduados é maior entre as mulheres, mas a diferença é mínima. Isso reforça de que não há justificativa para a diferença salarial. Os dados da violência contra a mulher no Brasil são preocupantes e exigem iniciativas para reverter esse cenário com urgência. De acordo com o Atlas da Violência de 2017, 4,6 mil mulheres foram assassinadas no Brasil em 2016. Nesse mesmo ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou mais de 49 mil estupros em que as vítimas eram mulheres, e neste ano houve um aumento de 8,4% com relação a 2016. O panorama da segurança pública apontou também de que houveram 221.238 registros de violência doméstica com lesão corporal dolosa, o que corresponde a 606 casos por dia. O Brasil oferece o direito de licença maternidade a todas as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho. O benefício inclui 120 dias de licença após o parto e 28 antes. Elas também recebem um salário maternidade mesmo estando em licença, o que garante o pagamento integral do salário que a mulher já recebe. O Brasil está longe de ser um país justo para as mulheres. Porém, algumas medidas foram adotadas visando tornar o mercado de trabalho igualitário, conforme apresentado pela Organização das Nações Unidas. Algumas das ações foram a elaboração de empregos formais às mulheres, políticas públicas de proteção social, como Bolsa Família, recebimento de pensões, e a regularização do trabalho doméstico. Para a diretora regional da ONU Mulheres para América Latina e Caribe, os governos devem ir além de antigas métricas de crescimento como o PIB e a baixa inflação, isto é, quantificar o crescimento em termos de cumprimento dos direitos humanos. Algumas manifestações e movimentos de caráter feminino já ocorrem no país, como a Marcha das Vadias, criada em 2011 no Canadá, após um acontecimento envolvendo uma frase polêmica de um policial que palestrava em uma universidade. O movimento se internacionalizou e levou inúmeras mulheres às ruas do país. Nessa manifestação, as mulheres reivindicam pelo fim da violência de gênero e culpabilização da vítima. Além disso, protesta também contra a crença de que as mulheres que são vítimas de estupro teriam provocado a violência por seu comportamento. Comparando agora o Brasil a uma das maiores potências econômicas da atualidade, os Estados Unidos, podemos perceber uma grande diferença no relatório de lacuna de gênero publicado pelo Fórum Econômico Mundial, contando com os dados coletados em 2017. Enquanto os Estados Unidos é o 49º da lista, o Brasil é o 90º.
Além disso, para tentar combater esses números, os Estados Unidos conta com algumas leis que têm como objetivo promover a igualdade salarial entre homens e mulheres. No Brasil, não foram identificadas iniciativas semelhantes. Quanto ao aborto, o The Guardian elaborou um infográfico comparativo que indica em quais países o procedimento é permitido e por quais razões. No Brasil, a única aprovação seria em caso de salvar a vida da mulher. Já nos Estados Unidos, outras possibilidades são elencadas como permitidas. Apesar da grande quantidade de dados, o Brasil falha em muitas questões quando falamos de desigualdade de gênero. As desigualdades são mais visíveis no âmbito trabalhista, questão que nos leva a questionar o porquê disso, pois, como vimos, dados e pesquisas demonstram que as mulheres estão acima dos homens em relação à educação e ao tempo que se dedicam ao trabalho. Outro fator que é e ao mesmo tempo não é favorável no país é a licença maternidade. O direito é oferecido e remunerado, diferente da maioria dos países, mas o problema se encontra mesmo na volta ao trabalho. Discriminação e incerteza no cargo são alguns dos fatores que dificultam a vida das mulheres brasileiras que precisam de um emprego para sustentar seus filhos e família. Em questões mais sérias e delicadas, como casos de violência doméstica, sexual ou assédios das mulheres, os resultados são completamente alarmantes e precários. Muitas mulheres em pleno século XXI são violentadas, caladas, humilhadas, discriminadas ou sujeitas a diversos fatores que não deveriam existir numa sociedade em constante desenvolvimento. Apesar dos avanços e conquistas de diversos direitos, as mulheres brasileiras ainda lutam para diminuir as diferenças nos mais diversos setores da sociedade, em busca não de apenas de direitos, mas de respeito e igualdade perante aos homens, seja por meio de manifestações ou esforços diários em seu cotidiano.